amém? Vamos começar o nosso culto ao Senhor, celebrando a Ele. E convido os irmãos a abrir no Salmo 92. Salmo 92. Quem achou, dá glória a Deus. Quem não achou, acompanha aqui atrás. Vamos lá. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas ao som da lira e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Como são grandes, Senhor, as tuas obras. Os teus pensamentos, que profundos. O tolo não compreende e o insensato não percebe isto. Ainda que o ímpio brote como a erva e floresçam todos os que praticam a iniquidade, serão destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como o boi selvagem, derrama sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem a derrota dos inimigos que me empreitam, e os meus ouvidos escutam os gritos dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, e na velhice ainda darão frutos, serão cheios da seiva e do verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Aleluia! Você pode ir com grande esse Deus? Você pode dar um aplauso para Ele, que vamos abrir esse culto com um salmo de louvores para Ele. Aleluia! Glória a Deus. Como é que você tem adorado ao Senhor ultimamente? A palavra diz que nós temos que estar sempre em espírito e em verdade, para que nós possamos adorar o Senhor. Não adianta o nosso espírito estar em um lugar e o nosso coração está em outro. O espírito e o coração têm que estar alinhados. Para que você veio aqui essa noite? Aonde está o teu prazer? Nosso prazer está em Ti, Jesus. Espírito, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, declare: te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu desejo é estar nos
nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Espírito, Declare em verdade. em verdade, Levante suas mãos, o adore. te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. A igreja declara para te adorar. Reis, declara. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia! Deixa o rio de amor fluir sobre a sua Aleluia! vida. Deixa o rio de águas vivas fluir sobre o teu viver, Aleluia! sobre o teu pensar, sobre o teu caminhar. Glória a Deus. Você entendeu o que você cantou? Seu prazer está na casa de Deus. Seu prazer está nos atos do Senhor. E sabe quem está no ato, irmãos? Quem coloca a sua vida diante do altar de Deus é porque está no ato e tem buscado grandes coisas de Deus. E Deus tem respondido para o seu povo com graça, misericórdia e com poder, porque Ele é soberano. Aleluia! E como Ele é soberano, sabemos que Ele pode todas as coisas. Eu quero convidar você, mas é você que está precisando de um milagre. É na vida financeira, é na saúde, é na libertação do seu lar. Alguma dessas áreas, portas abertas. Quero convidar você a chegar aqui à frente neste momento. Você que está precisando de um milagre, uma libertação. Você, Senhor, eu estou precisando de uma cura física, uma cura mental, uma cura emocional. Eu estou precisando desse milagre. Os tempos estão difíceis. Eu estou precisando de que o meu orçamento cresça. Eu estou precisando de um milagre na minha área financeira. Venha aqui à frente. Deposite a sua fé nos pés do Senhor. Pai Santo, Pai querido, aqui está teu povo, meu Pai. Nós estamos aqui unidos numa só fé,
numa só esperança, num só amor. Queremos que o Senhor venha com poder e graça, meu Pai, sobre a vida de cada um, trazendo a cura, meu Pai. Às vezes a cura, meu Pai, a libertação é de um momento físico, Senhor. Nós repreendemos toda a pressão alta, toda a dor de cabeça, todas as mazelas, todo o coronavírus, Senhor. Tudo que é tipo de enfermidade, porque o Senhor disse na Tua palavra que naquela cruz o Senhor levaria nossas dores e pelas Suas pisaduras seríamos sarados. Eu creio, meu Pai, nessa promessa fiel, porque o Senhor até aqui me ajudou também. O Senhor também disse, Senhor, na Tua palavra, para que nós não andássemos ansiosos com o que comeremos, o que beberemos, como vamos pagar nossas contas. Porque a Tua palavra fala que basta cada dia o seu mal. Mas o Senhor também disse que a grandiosidade do Pai, assim que como olha para as ervas do campo, que não tecem, mas tem vestes maravilhosas, Senhor. Nem Calvin Klein, nem Salomão, nem quem é que seja usou umas roupas tão belas ao qual Tu criaste para essas ervas, Senhor. Assim olhamos também cada manhã, meu Pai, os pássaros que ao acordarem, Senhor, já cantam louvores a Ti, pela misericórdia do Senhor que se renovou na vida deles. Mas também vemos, Senhor, a provisão diária do Senhor sobre essas aves, Senhor. Que todo dia de manhã nós vemos os pardais, as pombas, as outras demais aves, Senhor, colhendo a sua porção diária. Assim o Senhor faria conosco. Aqui que está precisando de uma porta aberta, Senhor, abre essa porta agora. Aqui que precisa de um aumento de salário, Senhor, faz o milagre acontecer, meu Deus. Prospera o Teu povo, meu Pai, porque sabemos em quem nós temos crido, e sabemos que todos os nossos inimigos serão derrotados, Senhor. E o nosso maior inimigo hoje é Satanás, que está nos nossos lares, Senhor. Ele tem afrontado famílias, Senhor, tem agido para destruir famílias, casamentos, e nós repreendemos toda ação do maligno agora, em nome de Jesus. Não é no muito falar, muito menos no entoar a voz, Senhor, alto, mas se nós estamos aqui unidos nessa fé, crendo no único Deus Todo-Poderoso, como foi lido aqui, o único soberano e exaltado. Por isso nós Te glorificamos, meu Pai, porque sabemos que a boa mão do Senhor está sobre nós, para todo sempre. E quando você levantar, meu irmão, levanta crendo na vitória e aplauda o Senhor em nome de Jesus. Vou pedir para o grupo de louvor só cantar esse refrão para adorar o Senhor, para Te adorar. Enquanto isso, nós vamos continuar adorando o Senhor com o nosso dízimo de ofertas. Portas abertas vêm, eu creio que Deus tem agido no nosso meio. Isso aqui, gente, é um motivo de fé. Então venha adorar o Senhor neste momento, com o seu dízimo de oferta. Para nós Te louvamos, meu Pai, entregamos nossos dízimos, nossas ofertas para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Que a Sua graça esteja sobre o Seu povo, meu Pai. Que esse momento seja um momento de adoração para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para que essa obra continue crescendo para a glória de Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia. Salmo 45, 2 diz: Tu és mais formoso do que os filhos dos homens, a graça se derramou em Teus lábios. Deus te abençoou para sempre. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens, a graça se derramou em Teus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre. Você pode dar glória a Deus
A palavra diz que o Senhor nos abençoou para sempre. Tu és formoso, Deus. Nós queremos ver a tua face. Que o teu Santo Espírito se faça presente neste lugar esta noite e, acima de tudo, dentro dos nossos corações. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim. Acende. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, Senhor. Vem limpar, Vem brilhar. brilhar, Resplandecer. resplandecer. O nosso primeiro amor. Meu primeiro Aleluia. amor. Senhor, formoso és. Declare. Sua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, Vem limpar, vem brilhar. resplandecer. O meu primeiro amor. Senhor, formoso Da és, igreja. tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, a graça invade mim. Que a tua graça nos invada esta noite, Senhor. Acende a chama, ó Pai, Que uma vez brilhou. vem limpar, Brilhar, resplandecer. o Meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer. Meu primeiro amor. Glória a Deus. Se você quer que venha resplandecer o teu primeiro amor, o nosso primeiro amor, adore, Ele é digno. Aleluia. Boa noite a todos, a paz do Senhor, maravilhoso estar aqui, graças a Deus. Louvamos a Deus pela presença da Gilbete Souza, né? Gilbete, Deus abençoe, viu? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Vamos orar por ela, da Igreja Católica, venha sempre, viu? Queremos repartir uma palavra de Deus aqui com vocês, espero que estejam bem, estamos na graça de Deus, na perseverança, no amor,
na paciência, na virtude e também na esperança. Permanece a fé, a esperança e o amor, esses três, porém o maior destes é o amor. Abra a Bíblia, por favor, em Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Filipenses é uma das cartas da prisão que o apóstolo Paulo escreveu na prisão. O apóstolo Paulo escreveu quatro cartas da prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. São as cartas da prisão. Esta aqui, aos Filipos, a igreja de Filipos, provavelmente ele escreveu da prisão em Roma. Ele foi preso 3 vezes. Ele foi preso na prisão de Cesareia, depois ele ficou preso em Filipos e depois em Roma. Em Roma, por uns 2 anos, prisão domiciliar, em Cesareia mais uns 2 anos, e lá em Filipos, aqui em Filipos, uma rápida passagem. E o apóstolo Paulo escreve essa carta aqui com muito amor, e essa carta é a carta mais pessoal, é a carta de Paulo, das 13 que ele escreve. O apóstolo Paulo escreveu 75% do Novo Testamento. De todas as cartas que ele escreve, essa daqui é de coração aberto, é aquela carta do amor, da sinceridade, aquela carta da comunhão cristã. E ele começa, tanto é que ele nem fala que Paulo e Timóteo, o primeiro versículo, ele nem fala apóstolo, às vezes ele se apresenta como apóstolo, ele fala servos de Cristo Jesus, a todos os santos, né? E depois ele começa a oração pelos filipenses e fala da situação dele, do progresso do evangelho apesar de tudo. E no versículo 21, ele diz o seguinte, Filipenses 1, 21: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos 2 lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. O apóstolo Paulo foi um homem notável. Biblicamente falando, pela maioria das pessoas, ele é considerado o número 2 da Bíblia. Evidentemente, Cristo é o número 1 de toda a Bíblia. Mas Paulo é o número 2, porque ninguém recebeu uma revelação tão profunda e soube explicar tão profundamente, tão detalhadamente algo tão complexo. O apóstolo Paulo colocou os fundamentos da fé cristã, da doutrina. A Bíblia diz que a igreja está fundamentada sobre a doutrina dos apóstolos. Tanto é que quando surgem profetas, que se denominam profetas, e que querem colocar novos fundamentos e outros fundamentos, nós devemos rejeitar terminantemente. Não há mais nada fora da palavra que seja para a doutrina da igreja. A doutrina da igreja está estabelecida por Cristo e pelos apóstolos, e ponto final. Durante toda a história houve chamados profetas que edificaram denominações sobre suas profecias, suas visões e suas revelações. Eram suas, eram deles, não eram de Deus. Quando você começa a ouvir certas mensagens aí, você vê que há uma mistura entre o falso e o verdadeiro, a mentira e a verdade. É uma mistura, se aproveitam da Bíblia para construir um sistema doutrinário
desviado, herético, falso. Nós só devemos nos basear na Bíblia, palavra de Deus. Isso aqui é tudo para nós. E para Paulo, Jesus era tudo para ele. Tudo. Nós vamos ver isso, porque uma pessoa para dizer, porque para mim o viver é Cristo, para fazer essa declaração é uma declaração de amor, de um amor exclusivo, de um amor profundo, de um amor assim, apaixonado, mas não era aquela paixão que passa, era um amor, quando eu digo apaixonado, um amor intenso. E nós vamos aqui então chamar essa mensagem de viver é Cristo. Viver é Cristo. Paulo descobriu Cristo, Cristo descobriu Paulo. A conversão de Paulo, se ela fosse uma regra para todas as conversões, seria maravilhoso. Ele indo até Damasco para perseguir os cristãos, Jesus faz uma interceptação na estrada, como se fosse um batedor que chega de surpresa e intercepta o cavalo do oponente e o faz cair ao chão. Ele beija o pó da terra e ali o Senhor brilha sobre ele. Ele reconhece. O Senhor Jesus diz: Paulo, ou Saulo, por que tu me persegues? Ele, pensando em perseguir os cristãos ou a igreja, na verdade estava perseguindo a Cristo. Todo aquele que faz o mal ao cristão faz mal ao Cristo dos cristãos. Todo aquele que intenta o mal contra os cristãos ou contra a igreja, ele na verdade está fazendo o mal contra os céus. E todos que perseguem a igreja de Cristo estarão sob o juízo de Cristo, a menos que se arrependam. Então Paulo, ele aqui neste versículo 21, na verdade ele dá um testemunho pessoal. Sim, olha, Cristo é a minha vida, Ele é o meu viver. Eu encontrei Cristo, porque Cristo me encontrou. Aí quando ele diz assim: quem és tu, Senhor? Lá na estrada de Damasco, Atos capítulo 9, e depois ele dá esse testemunho de novo em Atos 26, e Jesus responde: eu sou aquele a quem tu persegues. Levanta-te, entra na rua direita, porque todo mundo que está torto tem que ir para a rua direita. Procura meu servo chamado Ananias, e ele te dirá o que fazer. Ananias batiza Saulo, que depois se torna Paulo. Ele imediatamente é cheio do Espírito Santo, se recolhe, tem um seminário com Deus ali, como os apóstolos outros tiveram, basicamente 3 anos e meio lá na Arábia. Começa a evangelizar lá pela Síria, por aquelas regiões, e 14 anos depois é que ele vem a Jerusalém conhecer os apóstolos, conhecer a igreja. Por isso que ele diz que quando eu conheci a Cristo, eu não fui dar a conhecer nem a carne nem a sangue, porque em Jerusalém ficavam os apóstolos, ficava Tiago, irmão de Cristo, chefe da igreja, ficava Pedro, o líder dos apóstolos. Não fui me apresentar nem à carne nem ao sangue, porque o apostolado dele tinha que se firmar, para que depois ele pudesse ser reconhecido, e ele foi reconhecido como o apóstolo do Senhor. Agora veja, tempos como esses que nós estamos vivendo, nós temos feito muitas orações muito diferentes. Inclusive nós temos pedido que o Senhor nos livre do mal e nos livre da morte também. Porém Paulo, ele não tinha medo nem da vida e nem da morte. Ele não tinha medo da vida porque a vida de Paulo sempre foi muito complicada. Depois da sua conversão, foi uma vida extremamente difícil. E ele não tinha medo da morte, porque como ele disse, viver é Cristo e morrer é lucro. Então ele sabia da fragilidade do seu corpo físico. Além dele ter um corpo físico doente, ele sofria dos olhos, provavelmente ele contraiu malárias algumas vezes.
ele não tinha uma boa saúde, ele vivia debaixo de perseguições. Além da fragilidade física de Paulo, ele sabia dessa fragilidade, ele enfrentava uma oposição espiritual muito grande. E além disso, ele enfrentava a oposição dos judeus, que queriam devolver ou trazer de volta a lei de Moisés, e enfrentava a oposição dos romanos através do império, e enfrentava até a oposição da igreja, quando não entendiam a mensagem dele. Paulo era um homem pressionado por todos os lados. E aqui ele está falando desta compressão, desta pressão, que é como se fosse um creme dental já todo espremido, e a pessoa ainda está ali pegando o último restante ali do creme dental, né, amassando para pegar o restinho, para poder jogar fora. Era mais ou menos esta compressão que Paulo estava, como um elástico esticado ao máximo, onde ele dizia: olha, eu não sei se eu fico e eu não sei se eu vou. Na verdade, estou na iminência de ser morto ao fio da espada pelos meus algozes aqui, os romanos. Mas por outro lado também eu tenho uma expectativa no coração de que eu vou viver, de que eu preciso viver, porque afinal eu entendo que eu sou importante para a igreja, e eu amo tanto a igreja que eu gostaria de ficar com a igreja. Então ele estava nessa tensão. Em 2 aos Coríntios capítulo 4, versículos 7 a 10 e versículo 11, ele dá o seu testemunho pessoal, 2 Coríntios 4, 7 a 10, dizendo que ele estava atribulado. Já esteve atribulado, atribulada, certamente. Que ele estava perplexo ou espantado, que ele estava sendo perseguido, que ele se sentia derrubado, e que o morrer de Cristo estava em seu corpo. Tanto é que ele disse em outro versículo: morro todo dia. Quer dizer, todo dia Paulo estava ameaçado de morte. Ele diz também que ele estava entregue à morte, e que nele estava a morte. E depois em 2 aos Coríntios capítulo 6, versículo 4, ele continua: mas também ele tinha que ter muita paciência, tinha que ter paciência com os maus, tinha que ter paciência com os estúpidos, tinha que ter paciência com os cruéis, tinha que ter paciência com os ferozes. Então ele diz: na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, no muito trabalho, nas noites sem dormir, nos jejuns, sendo mal interpretado, sendo castigado, entristecido, pobre, nada tendo. Essa é a biografia de Paulo o Grande. A biografia de Paulo, o missionário aos gentios. A biografia de Paulo, um homem que perdeu tudo. Ele disse: eu perdi tudo. Porque Paulo entendeu que ser cristão não era ganhar tudo, era perder tudo. Que ser cristão necessariamente não era ser abençoado todo o tempo, mas era sofrer os sofrimentos que restava das aflições do corpo de Cristo Jesus. De que ser cristão não é viver em vitória, em vitória, em vitória, em vitória, mas é também enfrentar problemas. Que ser cristão é difícil, que ser cristão é arriscado, mas é necessário passar por isso. E além do mais, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, diz a palavra que Paulo tinha um espinho na carne. Você já teve algum espinho, alguma farpa no pé, no dedão, na mão, no dedo, embaixo da unha? Você sai para tirar aquilo o mais rápido possível. É como uma bala alojada dentro do organismo. Cirurgia de retirada. Às vezes não é possível. O risco não compensa a cirurgia.
Paulo vivia como que se um espinho estivesse encravado aqui nos seus rins, dolorido, não poderia fazer todos os movimentos, era como se um espinho, não era que era um espinho real, mas como se um espinho cravado na sua carne a vida toda, que ele classifica como um mensageiro de Satanás que o esbofeteava. Olha, veja bem, um mensageiro de Satanás que o esbofeteava. Veja que o preço que Paulo teve que pagar não é o preço que nós estamos pagando. Aliás, é um preço que nós não queremos pagar. Me livre Deus, cruz credo, com licença, se for assim eu estou fora. Quando que Jesus avisou, Paulo, você vai sofrer muito pelo meu nome, porque você é vaso escolhido. Puxa vida, se com vaso escolhido acontece isso, já pensou quem não é vaso escolhido? Mas Paulo enfrentou aquilo porque ele tinha como sua vida, não os seus bens que ele perdeu, nem os seus títulos que não lhe valiam mais nada, advogado, escriba, fariseu dos fariseus, romano. Os seus títulos já não valiam mais, porque ele era preso do mesmo jeito. Talvez valeu uma situação ou outra para evitar ser açoitado, mas não todas as vezes. Porque Paulo entendeu o seguinte: para mim o viver é Cristo, o que eu vou passar por causa de Cristo não tem problema, porque meu viver é Cristo. Se eu estiver todo dolorido, todo cheio de chagas, meu viver é Cristo. Se eu estiver numa prisão, meu viver é Cristo. Quando Paulo e Silas começam a cantar ali em Atos capítulo 16, na prisão de Filipos, ali o carcereiro se converte, inclusive, ali foi a primeira ópera cristã que aquela cidade conheceu, uma cidade cheia de deuses, uma cidade romana, uma mini Roma. Ali à meia-noite, aqueles dois missionários, o apóstolo e o seu companheiro de viagem, Silas, que não era apóstolo, mas era companheiro de viagem do apóstolo, eles começam a cantar, com os pés presos, acorrentados, com as costas em carne viva, num lugar frio, sujo, imundo, cheio de insetos. Ali se fazia as necessidades, ali mesmo ficava, ali comia ou não comia, ali dormia, era daquele jeito, no tronco. E no meio daquele buraco do inferno se ergue um louvor espetacular, um hino de adoração ao nosso Deus. No meio da noite ecoam as vozes dos dois pelas penumbras daquela prisão horrorosa, e aquele canto chegou até os céus, e dos céus vem o quê? Um terremoto. Esse terremoto faz abrir as correntes, as cadeias de todos os presos, e todas as portas das prisões são abertas. Quando o carcereiro pega a espada para se matar, porque se fugia um preso, ele pagava com a vida, Paulo disse: não faça isso, porque todos estamos aqui. O carcereiro leva Paulo e Silas para a sua casa, trata deles, trata das feridas, dá o remédio, dá o alimento. Paulo prega para o carcereiro, para a sua família, e a família se converte, e eles são soltos. No meio do sofrimento, conversões, adoração, milagres, sinais. Esse é o nosso Deus. Agora veja, então, por que Paulo sofreu o que sofreu, meus irmãos e minhas irmãs? Porque ele sabia que o viver em Cristo é padecer. A Bíblia diz que aqueles que padecem por Cristo são bem-aventurados, bem-aventurados os perseguidos por minha causa. Então, ele diz então que ele perdeu tudo. E agora, como que esse homem poderia servir a Cristo com alegria em meio a tantos problemas pessoais?
Se o viver de Paulo era Cristo, ele simplesmente iria avançar, não importava o tamanho das lutas. Ele estava como que passando por um corredor polonês, sofrendo impactos de ambos os lados e continuando a correr. Os impactos dos golpes que ele sofria não iam deter Paulo. Paulo só seria detido na hora que ele chegasse no túmulo. Era um homem possuído de um alvo impressionante, de um foco. Um homem simplesmente abnegado de tudo, que deixou tudo por amor a Cristo. Quando ele fala que o viver dele é Cristo, ele está dizendo o seguinte: eu tenho o mesmo modo de pensar de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses 2, 21, eu busco os interesses de Cristo, nós buscamos. Filipenses 3, 10, eu quero conhecer Cristo. Filipenses 3, 20, estou aguardando a volta de Cristo. Filipenses 4, 13, estou fortalecido em Cristo. Colossenses 1, 24, preencho o que resta das aflições de Cristo em meu corpo. Colossenses 1, 25, eu sou ministro de Cristo. Colossenses 1, 29, o poder de Cristo está em mim. Colossenses 2, 20, estamos mortos com Cristo para o mundo. Colossenses 3, 4, Cristo é a nossa vida. Colossenses 3, 16, somos habitados pela palavra de Cristo. Colossenses 3, 3, estamos escondidos com Cristo em Deus. Agora, por que Paulo passou por tudo e venceu? Primeiro, porque ele se identificou com Cristo em tudo. Ele dizia o seguinte: olha, se o meu Cristo sofreu, eu sofrerei também. Se ele foi humilhado, eu também serei. Ele foi perseguido, também serei. Ele simplesmente queria trilhar o mesmo caminho de Jesus Cristo. O mesmo caminho, e assim foi. Muito pior do que o Senhor, por causa da extensão de tempo da vida de Paulo. Jesus teve suas dores, seus sofrimentos no final da sua vida e do seu ministério terreno. Mas o Senhor Jesus, ele abriu um caminho dizendo: olha, o caminho é de sofrimento para todos, em todo lugar, o tempo todo. E já nos deu poder para vencer esse sofrimento. Então, em Filipenses capítulo 2, versículo 6 a 11, aqui está um hino a Cristo, que nos fala da humilhação de Cristo. A Bíblia diz que ele se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de homem. Sendo ele Deus, não julgou por usurpação no ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de homem e sendo reconhecido como homem. Então, a verdade fica clara: o caminho para a glória passa pela humilhação e obediência, e até mesmo ao custo da nossa vida. No século XX, um alemão, pastor luterano, teólogo, chamado Dietrich Bonhoeffer, ele estava fazendo o seu ministério na década de 30, 1930 para frente, quando Hitler subiu como chanceler na Alemanha. Em 1933, Dietrich Bonhoeffer já era chanceler alemão, e ele descobriu que o nazismo viria, e ele passou a lutar contra o nazismo. Naquela época ele foi para os Estados Unidos pastorear lá, e quando Hitler tomou o poder e estabeleceu o nazismo, Dietrich Bonhoeffer pediu para voltar para a Alemanha, para lutar contra o nazismo. E ele encetou uma luta, tanto espiritual de oração, como uma luta política, para derrubar Hitler. Em 1945, Dietrich Bonhoeffer foi preso e foi executado. 2 semanas antes
do término da Segunda Guerra Mundial. Se ele não tivesse sido executado, talvez estaria vivo. Faleceu com 39 anos. Pagou com a vida, mas denunciou e lutou contra um regime perverso, que matou mais de 10 milhões. Na verdade, a Segunda Guerra consumiu mais de 50 milhões de vidas. Uma guerra estúpida. É necessário enfrentar os combates, é necessário enfrentar as lutas, é necessário lutar. Paulo, na verdade, não se considerava um prisioneiro de Roma. Paulo se considerava prisioneiro de Cristo. A vida de Paulo, ele sabia, não está nas mãos dos soldados, nem do juiz. A minha vida, dizia Paulo, está nas mãos de Deus. Por isso, que assim fica o verso 21, para mim o viver é Cristo. Ele começa falando de vida, ele diz, Paulo, vida para mim é Cristo. Depois ele fala de morte. O que é morte para mim? Morte para mim, Paulo, é lucro. E depois a morte, versículo 22 fala desse lucro, né? E depois, versículo 23, ele fala de morte de novo. Estou tendo o desejo de partir e estar com Cristo, versículo 23. E depois no versículo 24 ele fala de novo da vida, dizendo, porém minha responsabilidade exige minha contínua presença na igreja, pelo menos por enquanto. Por isso que nós dizemos que ele estava entre a vida e a morte. A vida na igreja, a vida do Evangelho, a vida de Cristo e a morte que estava iminente ali. Poderia acontecer a qualquer momento, naquele dia que ele estava escrevendo, poderia acontecer a sua morte. Porém, ele disse, eu estou precisando saber qual será o rumo de minha vida. Liberdade da prisão ou liberdade do corpo, indo encontrar Deus no céu. De qualquer maneira, Paulo estava sonhando com a liberdade para poder estar entre os irmãos, ou a liberdade de estar livre de todos os problemas lá no seio do Senhor. Paulo estava sob pressão, e nesses versos nós temos o apóstolo sofredor unido ao Cristo vencedor, versículo 29. Todo aquele que se une a Cristo, diz a palavra, se torna um só espírito com Ele. A conclusão, irmãos, o que significa meu viver é Cristo? Como já dissemos, viver é Cristo significa pensar como Cristo. Nossa categoria não é mais uma categoria de pensamento secularista, materialista, concorrência, de ser melhor, de ter mais, de ser superior, não é mais nada disso. Agora nossa mente já pensa como a mente de Cristo. É ter a mesma atitude de Cristo, que tendo todo o poder, esvaziou-se do poder para poder dar-nos poder. Viver como Cristo significa se relacionar com os outros como Jesus se relaciona conosco. Como é que Jesus se relaciona conosco? Com paciência, com amor, com carinho. Significa olhar na mesma direção de Cristo. Onde é que Cristo está olhando? Para onde Cristo está indo? Essa é a minha direção, esse é o meu caminho. Imitá-lo em seu amor e em sua humildade. Esta carta, ela fala de muitas coisas lindas. Gostaria que você lesse essa carta todinha de Filipenses, lá na sua casa, lesse devagar. Ela é chamada também a carta da alegria. E ela também é a carta da gratidão, porque esta igreja já tinha dado 2 ofertas para Paulo, o missionário, e estava enviando a 3ª oferta, uma igreja dadivosa. Amados, o seu viver é Cristo. Você tem medo da vida ou da morte? Como que você enfrenta a vida? Você enfrenta a vida com receios, com medos,
com incertezas? Como é que você enfrenta os teus prejuízos com ressentimento? Como é que você enfrenta as pessoas ruins, apartando-se delas, rompendo com elas? Como é que você enfrenta os problemas da vida, indo para outro lado, para outra direção? Ou você enfrenta os problemas da vida de frente? Hoje pela manhã, bem cedo, andando por uma das avenidas de Campinas, 2 rapazes estavam brigando no passeio central da avenida. Simplesmente o trânsito parou, porque todos aqueles motoristas não queriam aquela briga. Eles pararam, um deles começou a buzinar, outro desceu, outros vieram e apartaram. É o poder da unidade. Eu entendi ali que a sociedade não quer violência, chega de violência. Não queremos armas, não queremos brigas, não queremos agressão. Isso é possível quando o viver de Cristo entra na nossa morte, porque sem Cristo é morte emocional, é morte espiritual, é morte, é ferimentos gratuitos. Mas que aquele que tem a Cristo conhece uma outra vida. Essa outra vida, ela é diferenciada, porque ela está disposta a se entregar pela causa pela qual ela luta. Nenhuma causa será ganha se você não estiver disposto a derramar seu sangue pela causa. Assim foi com Jesus, assim foi com os profetas que viveram antes dele, assim foi com depois de Jesus, e assim tem sido no mundo. Até hoje, nos países perseguidos, pessoas lutando pela causa de Cristo, entregando suas vidas por amor a Cristo. E para encerrar, lá na igreja primitiva, derramou-se muito sangue dos cristãos. E um irmão, teólogo, doutor, chamado Tertuliano, ele disse: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais esse sangue dos crentes cai no solo, mais o cristianismo cresce, mais a semente do evangelho floresce. Não será sem sangue, sem dor, sem luta, sem privações, sem dificuldades, não será. Se pensarmos que será diferente, nós estamos sendo fantasiosos, vivendo de fantasia. A vida cristã não é um delírio, a vida cristã é uma realidade dentro de uma outra realidade. É a realidade do reino de Deus se contrapondo à realidade do mundo e indo na contramão. É a contracultura do reino de Deus no meio do reino da morte. Mas quando você está no meio da morte, do reino da morte, da destruição, que são os reinos deste mundo, e você declara: minha vida é Cristo, meu viver é Cristo, você ganha força para enfrentar a morte, para enfrentar os espíritos de morte, para enfrentar as trevas, para enfrentar tudo. E a Bíblia diz: e depois de terdes vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Vamos ficar em pé, amados. Vamos orar. Feche os seus olhos, incline a sua cabeça. Senhor querido, que testemunho maravilhoso, que vida, Pai, linda, que exemplo, Pai, que modelo de homem, de ministério. Paulo: para mim o viver é Cristo. Obrigado, ó Pai, por esse luzeiro que brilha eternamente, mas ele só brilhou porque Tu brilhaste na vida dele, como tem brilhado na nossa também, ó Deus. Hoje nós adquirimos uma força especial,
Nós adquirimos um novo poder, uma nova graça, uma nova unção para resistir no dia mau. Nós aqui, ó Pai, nos revestimos do celestial, ó Pai, embora nossos corpos frágeis adoeçam, enfraqueçam, envelheçam, embora nossos corpos frágeis tenham dores, enfermidades e lutas como Paulo teve, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou e se entregou por nós. Ó Deus, temos as orações dos santos da igreja, temos também o testemunho de Cristo, estou convosco, temos o testemunho da palavra, que é viva e eficaz e penetrante, e também o testemunho dos heróis da fé, que creram, e a sua fé e a sua justiça foram imputadas a eles. Ó Deus, que nosso viver seja Cristo, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, e a comunhão com o Espírito Santo, e no Espírito, seja com todos, agora e sempre. Amém. Convido você para chegar aqui no sábado, 19 horas, domingo 9 horas e 19 horas. Pode sentar para uma oração silenciosa. Deus te abençoe.